O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real, conforme combinado, damos sequência à entrevista que iniciamos na edição da semana passada com Paulo Antônio Carrilho Valente, diretor da Nova FAOL, que naquela ocasião nos apresentou importantíssimos esclarecimentos acerca do reajuste tarifário, justificando inclusive os aspectos técnicos que são contemplados nesse cálculo, que é regido inclusive por fórmula que é contemplada nos instrumentos jurídicos entre o poder concedente e a concessionária. Abordamos algumas questões muitíssimo importantes e desconhecidas, sobretudo da grande maioria dos usuários do sistema de transporte coletivo municipal, conforme pude constatar no Ibope da Calçada, que é aquele que me permite aferir a audiência do programa Cidade Real pelas calçadas da cidade e que me deixou a certeza absoluta que os esclarecimentos prestados naquela ocasião foram de utilidade pública e tantos outros precisam ser esclarecidos permanentemente, até porque, conforme eu sempre digo, aqui no programa Cidade Real, essa relação é compulsória, obrigatória, ou seja, você que consome água e entrega o esgoto domiciliar ou comercial do imóvel onde reside, trabalha ou gerencia, utiliza os serviços de limpeza urbana, de transporte coletivo, conforme já citado, de limpeza urbana, de utilização dos terminais rodoviários, por vezes até de entretenimento através do teleférico e de algumas outras situações em que inclui também a operação da RJ-116, que é a principal estrada estadual que cruza nosso município, juntamente com mais outras 4 rodovias estaduais, precisa ter sempre esses esclarecimentos, essas informações, uma vez que não há outra opção a não ser lidar com todas essas concessionárias de iniciativa privada e que constituem um cenário muito diferente em nossa cidade, dentre os 5.570 municípios do território nacional. Pouquíssimos, raríssimos municípios, como Nova Friburgo, têm todos esses serviços prestados pela iniciativa privada. E vejam e percebam, sem a presença de qualquer órgão, empresa ou companhia estadual. Todas as concessionárias são de economia privada, particular, o que confere ainda um cenário mais delicado e sensível que precisa ser muitíssimo bem entendido pela proposta que sempre faço, e poderia abordá-la durante o programa, da criação de uma agência reguladora municipal dos serviços concedidos. Inadiável, indispensável e absolutamente necessário para equilibrar relações entre poder concedente, concessionária e usuários. Nesta edição, continuaremos conversando com o ilustre diretor que está ávido para se manifestar acerca de outros temas importantíssimos e que tem tomado as principais páginas e agendas da mídia local. Com a proteção de Deus, de Santa Rita de Cássia e a pedido de São Judas Tadeu, que ficou, de certa maneira, se sentindo desprestigiado por não ter sido citado na edição da semana passada, sejam todos muitíssimo bem-vindos
em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 26 de agosto de 2019. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Nova Friburgo mais verde. Ser sustentável é fácil. Vamos começar. Use ecobags. Não use sacolas descartáveis. Use transporte alternativo. Vá de bicicleta, a pé ou de carona. Dispense o canudo. Vamos diminuir o consumo de plástico. Com essas 3 ações, em um ano, você economiza 3 kg de lixo, mais de 60 litros de água e 30 horas de energia. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. Conforme combinado e prometido, estamos realizando a viagem de volta de uma determinada linha hipotética, que é um termo ótimo, que começamos na semana passada com a viagem de ida, onde o diretor da Nova FAO aqui esteve prestando oportunos e importantíssimos esclarecimentos para os usuários do sistema de transporte coletivo e também para algumas autoridades, que assim assistiram atentamente àquela edição, que está disponível nas redes sociais da TV Zoom. Você que não teve a oportunidade de assistir na íntegra aquela edição, entre em contato, acesse o site, o próprio aplicativo da TV Zoom, o canal da TV Zoom no YouTube, e ali você terá o link para assistir na íntegra, da melhor maneira que lhe convier, aquela edição na íntegra, que tem continuidade a partir deste momento com o ilustre diretor da Nova FAO. Muito obrigado, Zuri. Paulo Valente, seja muito bem-vindo. A direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real e os usuários se sentem honradas com a sua presença. Agradeço mais uma vez pelo convite, a direção da TV Zoom, a você, a toda a equipe de produção aí. E queria começar aqui comentando sobre o Ibope das ruas. É um termo que você utilizou bem interessante. No programa passado, eu me referi ao fato de que estava precisando falar um pouco, porque já não era tão reconhecido na rua falando. É verdade. E essa semana a abordagem foi bem grande. Foi bem maior. E bem interessante que muitas pessoas sempre comentam, olha, não sabia que era assim. Exatamente. Pensava que era de forma diferente. Exatamente. E a abertura que você dá aqui para esse contato direto com a população faz com que a gente possa prestar uma série de informações que não seriam possíveis, às vezes, pela simples leitura do jornal ou até ouvindo o programa. As pessoas trazem casos mais específicos pontuais de onde mora, mais pontuais, a gente consegue explicar, tira outras dúvidas de coisas que não são faladas aqui
no programa, mas que as pessoas aproveitam para perguntar. Então, eu queria dizer que a abrangência da sua audiência, que é um programa de uma envergadura muito maior do que aquilo que aparenta ser. Então, mais uma vez, meus parabéns aí e meus agradecimentos em meu nome, da diretoria e de todo o corpo de funcionários da Nova FAOL pela oportunidade de estar aqui presente. Nós nos sentimos lisonjeados com os seus elogios. Evidentemente que a nossa audiência é bastante eclética, uma vez que nós temos formador de opinião, pessoas que atuam nas mais diferentes vertentes em nosso município, das mais também, eu diria, por vezes denominadas classes econômicas e sociais, se bem que isso é muito relativo, mas a nossa audiência, além de ser maciça, fiel e expressiva, é eclética, o que permite que os temas que aqui são tratados sejam assim compreendidos e pulverizados na medida em que este público consegue repercutir os esclarecimentos que são aqui prestados pelos nossos convidados, que sempre agregam conteúdo ao tema proposto. E nessa linha, caríssimo diretor... Pois não. Vamos começar a tratar especificamente de um aspecto que define a permanência do atual grupo que tem o controle acionário da concessionária Nova FAOL e Nova Friburgo, qual seja a licitação. Recentemente, nem tanto, mas havia a previsão de que essa licitação acontecesse há cerca de 60 dias. Sim, é verdade. E foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado, sem ainda indicar novamente a possível data da realização desse certame. Obviamente que a empresa analisou todo o conteúdo daquela documentação bastante extensa. E qual foi a análise da empresa daquele edital, daquele conjunto de regramentos, de exigências, sobretudo também no que se refere ao posterior funcionamento do sistema por mais 10 anos, podendo ser renováveis por mais 10 subsequentes? Bom, Zori, é bem simples. Fizemos um programa aqui há alguns meses, quando foi feita uma consulta prévia pela Prefeitura à população, para que dessem suas sugestões para o edital. Fizemos o programa e foi lida aqui por você uma série de sugestões que a empresa tinha feita para melhorias e aprimoramentos do edital, porque o edital inicialmente colocado era uma cópia do edital de 10 anos atrás. E com a experiência que nós temos aqui, não só em Nova Friburgo, como no setor, a experiência que agregamos aí com os acionistas, com a nossa equipe técnica, com a equipe jurídica e tudo, nós verificamos uma série de oportunidades de melhorias do edital, para que o edital possa ser cumprido com o mínimo de interferências políticas, de interferências dos diversos atores que compõem aí a nossa cidade. E quando se fala de sistema de transportes coletivos, você tem que levar em conta, não é só a FAOL que está operando. Ela opera dentro de uma cidade, ela é apenas um dos atores desse sistema de transporte da cidade, que compreende pedestre, ciclista, o motociclista, o caminhão, a carga. Taxistas. Os taxistas, agora tem os aplicativos, tem os ônibus que fazem o transporte aí fretado. Interestaduais. Então, são muitos atores dentro disso, tá? E que se regem pelas condições da mobilidade urbana da cidade. Então, as sugestões que nós apresentamos na época foram 45 sugestões de correções e de melhorias do edital, para que fosse um edital mais moderno e mais voltado para os interesses da população. A gente não defendia ali o interesse da FAOL, se defendia ali o interesse da população. Como, por exemplo, ter uma regra mais clara sobre a questão de quem paga a tarifa, como é calculada a tarifa,
de quem é a responsabilidade pelo custeio das gratuidades, quais são as regras de revisão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, quais as regras que devem ser utilizadas quando você vai criar uma linha nova ou alterar uma linha que já existe, como que você faz a adaptação do que você é escalado para fazer nesse edital para as condições que a cidade te oferece. Eu vou lhe dar um exemplo. Hoje eu quase cheguei atrasado aqui, que vinha sendo realizada uma obra da ciclovia próxima ao Hospital Raul Sertan. E uma viagem que eu faria em 20 minutos, eu levei quase 45, num deslocamento simples e rápido, no meio do dia, não é nem hora do rush. Então, você vê, são coisas que não dependem da empresa. Então, o nosso cuidado foi de dar sugestões para que seja feito no edital todo um regramento jurídico, técnico, bem feito, bem fundamentado, que permita que o contrato seja bem executado ao longo dos próximos 10 anos, prorrogáveis por mais 10. Entendeu? Que a regra fique bem clara ali, que as obrigações fiquem bem definidas, para que depois esse contrato possa ser cumprido com tranquilidade. O nosso entendimento é o seguinte: é melhor se perder mais tempo se elaborando o contrato, se definindo as regras e tudo, para depois você ter condições de trabalhar melhor sem ficar preocupado se terá o equilíbrio econômico-financeiro, se você terá algum tipo de intervenção, se serão criadas linhas novas que não estão previstas ali, que possam causar esse desequilíbrio para o futuro. Porque tudo isso que fica desequilibrado, ou agora ou no futuro, vai recair em cima de quem? Da população usuária. Tá? Se o contrato não for equilibrado, não há renovação de frota, não há investimento em tecnologias, não há investimento em recursos humanos, não há investimento na área social, que alguns vereadores falam porque a empresa antigamente investia na área social e hoje não investe. Qualquer investimento na área social demanda recursos. Então, isso tudo tem que ficar muito bem esclarecido nesse edital, para que depois não se fale, mas isso não foi previsto, isso a gente vai ver como é que resolve. Não, vamos perder tempo criando a regra, definindo, para que ele possa ser bem executado, quer pela FAOL, caso ela seja a vencedora do certame, quer pela empresa ou empresas que venham a vencer a licitação e fiquem operando o sistema de transportes em Nova Friburgo. Eu, concordando com o seu entendimento, me parece que não se trataria de um desperdício de tempo. Não. Exatamente o contrário. É cuidado, é atenção, é zelo para que todo o processo, todo o certame seja realizado da melhor forma, dentro dos preceitos legais, e que depois não enseje termos aditivos que normalmente acabam criando penduricalhos no contrato original. Exatamente. E são motivos de contendas que vão ser discutidas no Poder Judiciário. Então, concordo que agora é o momento de se corrigir vírgula, para que depois não haja essa dificuldade. Agora, quando você fala da questão da agência reguladora, o que está se fazendo agora, o que era a nossa pretensão, e de certa forma vem sendo fazendo, é se definindo a regra de uma forma que seja mais fácil até de fiscalizar, de acompanhar, e que facilite o trabalho dessa agência, sendo uma coisa técnica, simples assim, que não seja permeada pela influência política, entendeu? Porque, mais uma vez, o objetivo da empresa, como das empresas que vão entrar, e de qualquer concessionária, é prestar um bom serviço para o seu cliente final, que é a população usuária. A empresa não tem partido político, não tem preferência política, ela não se envolve no pleito do legislativo ou do executivo. Não, ela tem que prestar um bom serviço para a população. E é nesse sentido que nós fizemos as nossas observações, que coincidem basicamente com as observações que o TCE fez. Coincidem. Você lembra que nós apresentamos 45 sugestões, cerca de 10 até foram acatadas. E o TCE agora fez 34 exigências. Você vê que é um número que bate. A matemática não falha. Não, certamente fica bem parecido. Mas, com certeza, a Prefeitura agora, junto com o TCE,
está organizando bem aí o edital e acreditamos que quando ele for lançado, já ele virá em uma nova forma que permita que o contrato seja aí cumprido com total tranquilidade por quem entrar. É uma garantia até de que, sendo um bom edital, que outras empresas queiram participar. Pois é, uma garantia para todos. Para todos, sem Poder dúvida. concedente, concessionária, qualquer que seja, e principalmente os usuários. Você vê agora, hoje eu ouvia no RJ, primeira edição da Inter TV, falando sobre a questão da tarifa na região dos lagos. E vinha lá, olha, a Araruama não aumentou tarifa nem nada porque está em processo de licitação. A empresa que operava lá, ela declinou de operar, está devolvendo as linhas para a prefeitura. E a prefeitura fez uma primeira licitação que foi vazia. Vazia. Ninguém apareceu para participar. Eu não conheço o edital de lá em detalhes, mas era um problema que poderia se repetir aqui em Friburgo. Nesse aspecto, e que por vezes se observam alguns questionamentos, me dando a percepção que é pela falta de informação, assim quero crer, de maneira republicana, que a empresa é questionada acerca de algum instrumento jurídico que garanta a prestação dos serviços nesse momento de transição. Ou seja, sim, a concessão se encerrou em 23 de setembro do ano passado, sim, correto? Com a expectativa de que brevemente acontecesse a licitação, o que não aconteceu, e que, aliás, tem sido algo assim rotineiro na administração pública, lamentavelmente. E se promoveu um termo de ajuste de conduta que também tem a sua legalidade questionada. Neste período de transição, quais são as regulações, quais são as exigências, quais são as responsabilidades que a empresa se obriga a cumprir? Bom, embora haja esse questionamento da validade do TAC, né, vamos resumir para TAC, ou não, por alguns vereadores, o entendimento da empresa é que esse TAC é válido. Válido? É válido, foi firmado com o Ministério Público e a Prefeitura, que a Prefeitura é a concedente do direito. O contrato anterior não poderia ser prorrogado. Tá bom, como que o serviço continuaria a ser prestado para a população? Acabou o contrato, não houve a licitação, a gente para de operar, pura e simplesmente? Se faz um contrato emergencial? Não, ele é proibido. Então, como que isso fica? O Ministério Público fez a sua intervenção e juntou ali as duas partes e fez o quê? Esse TAC em que a empresa, dentre outras obrigações, se comprometia a continuar operando o serviço por mais um ano ou até que o processo de licitação fosse concluído. E a Prefeitura também tinha algumas obrigações a cumprir e uma delas foi, junto com a empresa, prorrogar esse contrato por mais um ano. E foi feito um termo, um aditamento ao contrato, em que ele foi prorrogado por mais 12 meses, mantidas as cláusulas em vigor do contrato anterior. E é isso que permite à empresa continuar transportando gratuidades, operando todas as linhas, independente se a linha é deficitária ou não. Obriga. É uma obrigação. Mais do que uma permissão, é obrigação. É uma obrigação. Por quê? Se a concessão foi prorrogada, nós estamos seguindo. Tanto que pleiteamos na Justiça o aumento da tarifa, ou quer dizer, o reequilíbrio econômico-financeiro do sistema, que não foi concedido pela Prefeitura, já que há o quê? Se há o pressuposto de que estamos seguindo ali as normas em vigor, o reajuste faz parte das normas em vigor, esse reequilíbrio. Foi pleiteado na Justiça e o processo ele vem em andamento até hoje e agora estão se cumprindo as regras que foram definidas. Então, algumas pessoas dizem, esse contrato não é válido. Então, se ele não é válido, eu poderia chegar amanhã, cobrar a passagem que eu quisesse? Eu poderia deixar de atender
a população, eu poderia deixar de transportar as gratuidades. Eu tenho certeza que as mesmas pessoas que hoje alegam que não tem o contrato, não pode ter o reequilíbrio econômico-financeiro, seriam as primeiras pessoas que reclamariam que eu não estou transportando as gratuidades, que eu aumentei o preço, ou até que eu reduzi o preço da passagem, que eu não estou atendendo a determinadas localidades. Então, dá a impressão seguinte, todo contrato prevê deveres e direitos. Então, quando para cumprir os meus deveres, essas pessoas dizem que nós temos que cumprir o contrato. Mas quando ou o TAC. Ou o TAC. No momento. Quando é para eu receber os meus direitos, não, você não tem contrato. Então fica novamente confuso. Fica confuso. Mais uma vez, as pessoas querem o quê? Que a gente pare de operar? Só que é compromisso da FAO não parar de operar, até pelo menos que tenha a licitação e alguma outra empresa, caso não seja a própria FAO, venha e assuma o serviço, saia vencedora do processo licitatório e passe a operar. Isso está previsto no edital. A gente tem 30 dias para continuar operando até que a nova empresa assuma até que o contrato seja assinado com eles. Então, fica aquela coisa, você tem a obrigação de fazer isso. Mas eu tenho esse direito. Não, então, é só para um lado? Eu acho que o contrato serve para os dois lados. Entendeu? Então, é muito contraditório. A gente, quando fala que tem pessoas que querem que o caos permaneça na cidade, que se instale o caos, porque permite que você critique, que você fale. Eu falei isso já, fui até criticado por algumas dessas pessoas, mas eu reafirmo aqui, tem pessoas que estão interessadas apenas em ver o circo pegar fogo, mas ninguém aparece com uma solução prática, com uma proposta prática. Bem, temos problemas no transporte de Friburgo. É muito fácil criticar. Nenhuma dessas pessoas que critica, que só reclamam, é capaz de reconhecer as melhorias que nós fizemos na manutenção, na renovação de frota, na comunicação com o cliente, no investimento em novas tecnologias. Elas ignoram solenemente que isso aconteceu e dizem, não, nunca foi tão ruim o transporte na cidade, contrariando toda a opinião pública. E nós fazemos pesquisa, fazemos esse tipo de coisa, a gente afirma isso com razão. Não, tem que falar que está ruim. Parece que realmente preferem que a gente pare de operar, porque aí vão poder falar mal do prefeito que não licitou, vão poder falar mal da concessionária que abandonou, mas eu não vi nenhuma dessas pessoas chegar, olha, eu tenho um projeto aqui de melhoria da mobilidade na cidade, eu tenho um projeto aqui de melhoria na tecnologia, eu tenho um projeto aqui que vai permitir que a passagem seja mais barata, que nós vamos criar aqui algum sistema de remuneração dividida. Não, simplesmente se critica, mas não se vem com nenhuma solução prática, com alguma proposta. E o que nós fizemos aqui foi pegar um sistema de transporte completamente deteriorado e vir com novidades, com tecnologia, com comunicação com o cliente, com renovação de frota, com investimentos em recursos humanos. E veja você, na sessão que teve da Câmara, que vota se vai permanecer o decreto ou não, ninguém estava muito preocupado com a qualidade do serviço, estavam preocupados em questionar se valia o decreto, se não valia, baixar um decreto legislativo, caçando outro decreto, mas ninguém falou sobre qualidade do serviço, ninguém falou sobre melhorias para o serviço, ninguém falou sobre nada disso. E no dia seguinte, a prova disso é que postaram vereadores que eram contra o aumento, vereadores a favor do aumento, os que estavam ausentes e os que não votaram. Quer dizer, qual o interesse disso para a discussão? Não, eu digo, é meramente eleitoreiro. Olha, eu votei contra o aumento, pronto, ganhei meus votos. Não importa se o serviço será mal prestado, porque a frota não pôde ser renovada ou porque não pôde se investir no pessoal. E alguns até nos seus discursos apostavam muito naquela divisão do capital com o trabalho. Não, eu vou falar bem do rodoviário, mas vou falar mal da empresa. E deve ter se assustado porque viu que empresa e rodoviário estavam do mesmo lado. Porque, no nosso entendimento, a forma que a empresa tem que trabalhar, ela tem que ser parceira dos seus funcionários. Trabalhar com toda a transparência com eles, mostrando as dificuldades, mostrando a ideologia da empresa, o que se quer fazer. Não, vamos colocar a diretoria contra os funcionários, que aí a gente ganha o voto dos funcionários.
tomaram um susto, porque não? Estão do mesmo lado. Acionistas e colaboradores da empresa estão do mesmo lado, querendo uma empresa que cresça, uma empresa que se modernize, que possa oferecer uma boa qualidade de serviço à população, mas também uma boa condição de trabalho aos seus colaboradores. Então, tudo isso a gente está fazendo diferente. Mas isso não é bem entendido pelo pessoal, porque, volto a dizer, é melhor ter a bagunça, é melhor ter o caos. Aí eu posso criticar e apareço mais na mídia. Lamento. É uma situação que confunde a população, os usuários, que por vezes não estão acostumados a lidar com essas movimentações que acontecem no Poder Legislativo e, desta maneira, se precipitam na formação do seu entendimento, da sua avaliação e da sua opinião. Me parece que, neste momento de acirramento dos ânimos, que está sendo observado claramente, o diálogo tem que prevalecer, o entendimento tem que prevalecer. Obviamente que todos têm seus interesses. Não temos santos envolvidos nestas situações. O que certamente poderia, talvez, acalmar alguns corações mais aflitos. Mas cada parte envolvida tem que, evidentemente, defender legitimamente os seus interesses. A prática de colocar ou jogar querosene na fogueira, meio que criando o cenário de quanto pior, melhor, não interessa absolutamente a ninguém, nem aqueles que têm essa prática absolutamente lesiva e inoportuna nessas situações. Até porque a urna, o eleitor, que já começa a observar o desenho do cenário municipal, começa a fazer as suas avaliações. Em política não existe adversário, inimigo, amigo, colega, não existe. O adversário ou o inimigo, que é um termo bastante forte, de hoje poderá ser o aliado de amanhã e vice-versa. A história da política no país tem mostrado claramente esta situação. Então, o que tem que prevalecer, tecnicamente, são os interesses envolvidos do poder concedente, que também tem seus direitos e deveres, da concessionária e dos usuários que pagam toda esta conta. Não tem almoço grátis, mesmo que a R$1. Então, sendo assim, seria de bom alvitre, que é um termo ótimo, que os ânimos se acalmassem, que as pretensões político-eleitorais fossem tratadas a partir de janeiro do ano que vem, quando é o ano realmente da corrida eleitoral, e aí tem que se privilegiar essas pautas, como faremos no programa Cidade Real a partir do ano que vem. Cautela e canja de galinha não fazem mal para ninguém, a não ser para a própria galinha, por motivos óbvios, e fui muito, assim, elogiado por esta analogia muitíssimo didática. Não cabe as discussões além do necessário. É preciso se ter equilíbrio, serenidade e tranquilidade no trato dessas questões, para que a questão se pacifique, se harmonize até o momento da licitação, onde a regra do jogo começa novamente. Se inicia a partir do 0 a 0, onde novos interessados e competidores participarão do certame e ali terão a oportunidade de prestar este serviço à população mediante concessão do Poder Executivo
à população. Até porque é preciso que fique bem claro que a responsabilidade da prestação do serviço é do Poder Executivo no país inteiro. Que, entretanto, entendendo que não deve se envolver nessas questões, até porque não tem competência profissional para isso, tem a prerrogativa de concedê-los, o que eu acho e entendo que é uma estratégia moderna de administração. Então, salvo o melhor juízo, repito, insisto e apelo para que as partes interessadas tentem buscar o equilíbrio pelo diálogo e pelo entendimento. Você, usuário do sistema de transporte coletivo em Nova Friburgo, agradece. Depois do intervalo, continuaremos com essa resenha absolutamente imperdível que trata de assuntos do seu interesse, até porque são de utilidade pública. Vale acompanhar atentamente. Não saia daqui, afaste-se dele, do seu controle remoto. Unimed Nova Friburgo, sempre cuidando da sua saúde. São mais de 10 milhões de reais investidos nos últimos anos. Novos hospitais credenciados, nova central de especialidades credenciada em Teresópolis e em breve em Nova Friburgo. Venha para o plano com maior rede credenciada e os melhores médicos e hospitais. Ligue 0800 765 5517 e descubra as ofertas de planos com cobertura estadual e nacional. Unimed Nova Friburgo, cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de criatividade da nossa equipe técnica, que utilizou todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, toda a sua, eu diria, experiência profissional para contornar algumas situações que você não está percebendo, obviamente, para continuarmos com esta gravação desta edição de interesse da população, especialmente dos usuários do transporte coletivo municipal. E cito nominalmente Rafael Guimarães, nosso diretor técnico, operador técnico ad hoc, ou seja, para esta ocasião, como também de Noé Egdorne Tardem, nosso eterno cameraman, que não poupou esforços para que continuássemos nesta nossa missão conforme combinado. Assim sendo, caro diretor, também queremos agradecer a sua paciência e a sua tolerância, entendendo o momento que nos permitiu, tal qual os carros da empresa, sofrerem a devida manutenção. Eu lhe digo que o convívio com a produção e com você é tão agradável que eu seria capaz de passar aqui mais horas e horas conversando sem problema algum. Muito bom, cara. Você é muito bom. Minha preocupação é o Noé chegar em Santa Bernadette. Ele vai chegar. Se depender da empresa, ele chega. Ele chegará. Então, veja. Avançando nas questões que nós tratamos anteriormente, e conforme eu disse, observa-se um acirramento nas tratativas entre as partes envolvidas, que entendo serem as principais: poder executivo, poder concedente, concessionária e usuário. E, evidentemente, tendo a manifestação, a atuação, a reivindicação,
a possibilidade de interferir em tudo que foi tratado até o momento do poder legislativo. Mas alguns vereadores, por vezes, têm sido mais eloquentes, mais, eu diria, empolgados, minimamente avaliando, mais contundentes. De que maneira que a direção da concessionária tem avaliado e observado essa movimentação e qual tem sido a forma de lidar com o poder legislativo nesse momento? Bom, Zori, a direção da empresa não quer polemizar de forma alguma, não quer entrar nesse tipo de discussão com o pessoal, porque a gente entende que o serviço que nós prestamos é um serviço que deve ser prestado segundo as regras estabelecidas pelo poder concedente e buscando, mais uma vez, como sempre digo, o bom atendimento à população de Nova Friburgo. Então não é da nossa parte uma preocupação com o poder legislativo específico para isso ou para aquilo. Eu acho sim que, ao contrário, há uma preocupação do poder legislativo com a concessionária, voltando ao que eu falei antes do intervalo, sobre a questão do serviço que é prestado. Entendeu? Tem pessoas que negam a melhoria do serviço, que está aí a olhos vistos, acho que não cabe discutir, ficam questionando esse ato de conceder o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. É um ato discricionário do prefeito, previsto na própria lei orgânica. Do poder concedente. Do prefeito, do poder concedente, mas na lei orgânica diz que é do prefeito. Correto. Então, que é o prefeito que deve conceder. Então está lá, foi estabelecido pela lei orgânica, aprovada pelos vereadores. Por unanimidade. Por unanimidade. E quando o prefeito exerce a sua função, é questionado. Então, sinceramente, eu não entendo. A direção da empresa está preocupada em prestar um bom serviço. Tivemos todo o cuidado de procurar a Câmara de Vereadores. Os vereadores todos foram convidados para uma apresentação técnica que foi feita lá, para esclarecer uma série de dúvidas, falar sobre tarifa, falar sobre a operação, falar sobre quantidade de ônibus, falar sobre a questão do cobrador. Tudo isso foi falado, foi explicado com total transparência, como a gente tem feito, não só com os vereadores, mas com toda a sociedade. Tá? Não existe caixa preta. Quem quiser conhecer a empresa, as portas não existe caixa preta. Não existe a caixa preta, porque é uma regra do jogo estabelecida. Há uma fórmula de cálculo da planilha, da tarifa, tudo isso está no contrato. Basta ler o contrato, basta ler os ofícios que nós damos entrada solicitando o equilíbrio ou alteração de linha, de horário, disso tudo. Tudo é feito de maneira técnica, de maneira profissional, e sempre voltado para o interesse da população. Muitas vezes é fácil falar, quando diz da gratuidade, só sabe reclamar da gratuidade. Não, a população tem que saber qual é o peso da gratuidade dentro da tarifa. Dizem também, outro dia eu conversava com um vereador e ele falou, porque reduziu a quantidade de ônibus, tinha que ter 180 ônibus. Eu te pergunto, Zari, se eu com 140 ônibus consigo cumprir a tabela programada, tá? Para que eu preciso ter 180 ônibus? Porque tem que se explicar à população também que quanto mais ônibus a gente tem, maior o custo da tarifa. Porque dentro da fórmula de cálculo da tarifa, dessa planilha que já existe dentro do contrato, tem umas 80 variáveis. Uma delas é a quantidade de ônibus. Então, se eu coloco mais ônibus, eu preciso ter o quê? Uma remuneração para cobrir o custo desses ônibus. Então, se eu consigo ser eficiente e prestar o mesmo serviço com menos ônibus, com menos consumo de combustível, com menos mão de obra, o ganho que é oferido com essa economia é repassado para a tarifa quando se faz o cálculo. Então, se vê a questão do cobrador. Hoje, o cobrador tem peso zero no cálculo da tarifa. Mas se voltarem os cobradores, isso é um assunto que já está pacificado, já está superado. Mas eu te digo, se hoje tivessem que voltar, a tarifa ia ser R$1 mais caro. Entendeu? Aí a população quer pagar esse R$1 a mais. Então, todo mundo diz que a gente tem que ter tudo, mas não pode se repassar o custo de nada. Então, tem que se explicar à população que não tem um almoço grátis. Então, se tem mais gratuidade,
tem mais custo para quem paga. Se tiver mais ônibus, tem mais custo para quem paga. Então, nós trabalhamos com conceitos modernos de eficiência, de produtividade, de metas estabelecidas. Então, a gente trabalha profissionalmente e explicamos isso para quem quer que seja. Agora, o que eu não posso é chegar, te explicar como funciona, como é a regra, como que eu faço, como que eu atendo a lei orgânica, como que eu atendo aos ditames do poder concedente, e no final você entende tudo. Ah, mas você isso, você aquilo, não sei o quê. Então, acho que falta um pouco de coerência para o pessoal. Mas não quero polemizar, é um assunto já superado, acho que prevaleceu aí o bom senso e está se trabalhando para que o serviço seja melhor. Você vê o efeito, já tem ônibus novos aí chegando, já se estuda a aquisição de mais ônibus, entendeu? Então tem uma série de projetos que estavam parados por falta de recursos que estão sendo retomados agora, na área de tecnologia, de comunicação com o usuário. Então isso é que tem que ser discutido. E se discutir a mobilidade na cidade, que não é responsabilidade da FAO. Se o trânsito não anda, e se tem uma coisa que é democrática, é o engarrafamento. Sem dúvida. O ônibus fica parado, o carro de passeio, o caminhão, seja um Chevette 86, seja um Mercedes 0 km, está parado, o caminhão está parado, então a entrega não é feita a tempo, a ambulância mal consegue passar, o carro da polícia fica preso, as motocicletas vêm serpenteando, aí tem acidente, tem atropelamentos, tem quedas. De forma perigosa. Então tem que se discutir isso. Como eu disse no início, a FAO é apenas um dos atores envolvidos na questão da mobilidade. E isso é que tem que ser estudado. Então, o que a gente sempre propõe é uma pauta de discussões que tragam melhorias para a cidade como um todo. Sem perder tempo com você tem o contrato ou se não tem. Se eu não tivesse contrato, eu não estava prestando o serviço. Não estava atendendo bem a população. Eu não teria essa obrigação. Então, se perde tempo com discussões inócuas que não levam a lugar nenhum. Vamos discutir a cidade do futuro. Vamos discutir o que a gente quer para o nosso trânsito. A cidade que queremos. Não ficar olhando pelo retrovisor e isso tem problema, aquilo tem problema. Eu acho o seguinte, vamos trazer propostas, soluções, projetos que tragam melhorias. Técnicos. Coisas técnicas, não ficar, tá tudo ruim, e quando se propõe a fazer algo para melhorar, não pode mexer em nada, deixa ruim. Então, isso é que não concordamos, porque não trabalhamos assim. Trabalhamos, mais uma vez, em prol da melhoria do serviço que é prestado para a cidade. Ou seja, por vezes as afirmações são, além de desinformadas, levianas, e aí esse grifo é meu. Porque entendo também a preocupação de determinados vereadores, muito mais com a permanência na Câmara Municipal do que propriamente com o bem-estar, com a qualidade de vida da população de Nova Friburgo. Porque me parece que essas indicações de aumento da frota não estão lastreadas, o que é um termo ótimo, num estudo técnico. Estão somente na base empírica, o que é um outro termo técnico também muito bom. Eu acho que hoje não cabe mais em setor nenhum da administração pública você trabalhar na base dos achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Então, o que é que falta? É ônibus? Beleza, eu coloco mais 50 ônibus. É isso que vai resolver o problema? Você imagina mais 50 ônibus colocados dentro do engarrafamento. Não, tem que ter mais horários para atender Santa Bernadette, um lugar que nos é muito caro. Né? Local aprazível, coloca inclusive. Mais ônibus lá em Santa Bernadette, mais horários. Será que eu tenho essa demanda para o atendimento? Não, mas nós queremos ter. Aí vem o seguinte, tudo aquilo que a gente coloca para rodar gera custo. Custo que é repassado para o usuário pagante. Então, até que ponto ele suporta isso? Então, isso é que tem que ser discutido. Está provado. Isso não é um problema de Friburgo, é do país inteiro. Exatamente. Tem estudos da NTU, a gente pode mostrar em outro programa como é que funciona aí isso pelo país todo, em que um ônibus há 20 anos atrás transportava 800 pagantes durante o dia. Hoje transporta 300. Por quê? Houve uma migração para o carro de passeio, para a motocicleta, para a viagem a pé. Houve uma queda do movimento econômico, da vida econômica da cidade, que passou a produzir menos viagens.
Agora que é a questão do delivery, do aplicativo, disso, daquilo, então o cenário todo mudou. Então hoje são menos pagantes. Para que ter mais ônibus se o número de passageiros cai a cada mês? Então isso tem que ser discutido. Só para ilustrar, no sistema local que contempla 140 carros, sim, atendendo quantas linhas? Hoje são, salvo erro, 95 linhas e serviços. O que é um serviço? É uma variante de uma linha. Eu posso lhe dar o exemplo da linha de São Pedro. Nós temos uma linha até São Pedro. Alguns horários vão até Bocaina, dos Blaut. Amparo, por exemplo, tem horários que vão até Amparo. Uns vão pelo Barroso, exato, outros vão pelo Jardim do Éden. Exatamente. Então tem essas variantes. Então é uma linha e um serviço. Entendeu? Então são 140 divididos por 95 atendimentos diferentes. E dessas linhas, segundo as apurações da empresa, que são muito precisas e que estão à disposição, quais são percentualmente as rentáveis? Olha, eu te diria aí que 30% das linhas transportam 70% dos usuários. Repita! 30% das linhas transportam 70% dos usuários. Ou seja, 70% das linhas tem só 30% exatamente dos usuários. Então, e normalmente são linhas deficitárias. Até tem linhas que transportam muita gente, mas quando você olha percentual de pagantes, percentual de gratuidades, você verifica que algumas linhas 30% dos passageiros pagam a passagem, 70% são gratuidades, mas o atendimento é feito. Na hora que a gente calcula a quantidade de passageiros que dimensiona a frota, não se considera só os pagantes, se considera toda a população que é transportada. Um outro dado, a gente falando em percentuais, que é interessante. Se tudo correr bem dentro dos projetos que o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato permitiu, estamos estudando a aquisição de mais ônibus até o final do ano. E o nosso projeto é que até dezembro, 83% a 85% da população usuária seja atendida por ônibus comprados já na atual administração. Então nós teremos aí da população inteira, 84% atendidos por ônibus novos. Ou seja, que foram adquiridos de 2017 para cá. Com um tempo de fabricação de no máximo 2 anos. Exatamente. Vamos ter aqui uma das idades médias mais baixas do estado do Rio de Janeiro. Do estado do Rio de Janeiro. Incluindo a capital. Agora, esse é o nosso projeto. Que realmente vai oferecer bastante conforto e segurança para o usuário. Agora, sem dúvida. Tem localidades, por exemplo, São Pedro da Serra. Nunca tinha tido um ônibus novo rodando lá, na história da empresa. Hoje ela opera com os ônibus mais novos que a empresa tem. Entendeu? Em breve queremos anunciar também para outros bairros que sempre tiveram os ônibus mais velhos da empresa em operação, ter ônibus com 1 ano de uso, 2 no máximo. Qual a idade média da frota atualmente? A gente hoje está em 3 anos, vamos cair para 2,5 em breve. Chegamos aqui, eram 6 anos e meio. Pois é, isso precisamente no dia 15 de maio de 2017. O investimento nosso aqui, em média, estamos colocando 3 ônibus novos por mês em operação. O que é um fato totalmente inédito. Nunca antes visto em Nova Friburgo, conforme nos ensina em poucas cidades do estado do Rio de Janeiro. Agora, diante dessas suas informações que são abertas à população, quem queira se aprofundar, tomar conhecimento, basta comparecer à concessionária. Estamos lá de segunda a sexta, sábado e domingo. Tem pessoas que falam, mas eu trabalho. Nós no sábado temos a equipe lá também, que terá o prazer de receber. As portas estão abertas à população. Agora, diante dessa sua avaliação sobre o cenário atual, sobre perspectivas que ainda estão sendo estudadas de investimentos na frota, em tecnologia, o diretor afirmaria
que a atual empresa, através do seu grupo acionário, pretende, obviamente, além de participar da licitação, vencer o certame? Pretendemos, se vamos participar, com o objetivo de permanecer operando aqui na cidade. Tanto que estão sem contrato. Então, estamos sem contrato, tem a perspectiva da licitação. Mas que empresa estaria investindo em frota nova durante o período de licitação? Né? Era muito mais fácil nós termos chegado aqui, olha, falta 1 ano para terminar o contrato. Quando chegamos aqui, para quem investir em frota nova? Aguarda. Depois, quando encerrou o contrato, depois do encerramento do contrato, já adquirimos 19 ônibus e estamos estudando a compra de mais agora. Até porque, mas e se você não vencer a licitação? Não tem problema, os ônibus serão deslocados para as empresas do grupo, dos acionistas, não tem problema algum. Faz parte do jogo. Atuamos em várias cidades, atuamos em várias empresas, isso não teria problema algum. Mas nós acreditamos na cidade, estamos investindo dentro da cidade, gerando emprego, gerando renda aqui, entendeu? Ninguém é miliciano, somos empresários. Teve isso, né? Que os funcionários da diretoria são de forasteiros e milicianos. É uma coisa que eu sempre pergunto, porque eu vejo Friburgo a cidade de todos os povos. Então é uma cidade formada de forasteiros ou de estrangeiros? De todos os povos. De todos os povos. Então, de imigrantes. Eu vejo a preocupação que as pessoas têm de trazer para a cidade investimentos, trazer para a cidade indústrias, trazer para a cidade polos de informática, tudo que traga emprego, que traga renda para a cidade. E nós viemos aqui para trazer renda, para trazer emprego. Se não viéssemos, a empresa teria fechado as portas já. Então nós viemos aqui para somar, para investir sim, para ter retorno sim, retorno previsto no contrato. A remuneração de capital está prevista lá, não é nenhum segredo. Então a empresa chega para isso e é tratada como forasteira, então seria melhor ela se retirar? É a terceira maior empregadora do município. Exatamente. Seria melhor fechar as portas? Primeira maior prefeitura, segunda maior STAM e depois é a FAO. Então seria melhor que nós não tivéssemos vindo, que não tivéssemos salvado a empresa, que não tivéssemos feito os investimentos já de mais de 40 milhões que fizemos aqui. Mais de 40 milhões? Mais de 40 milhões. E estão previstos investimentos aí de mais de 10 milhões até o final do ano. Para que isso? Por quê? Porque nós somos forasteiros, somos milicianos? Eu acho que as pessoas falam isso. Prefiro não comentar, não quero mais polemizar. Melhor. Eu acho o seguinte, daqui para frente, quando a gente for falar sobre transporte, é o que a gente pode melhorar. Exatamente. Não vou ficar perdendo o nosso tempo, que é valioso, que é precioso, com discussões que só visam conseguir mídia para, olha, eu reclamei, viu? Eu estou brigando aqui. Vende uma coisa que não é aquilo que realmente a população precisa. Usa da mídia para tentar vender uma ideia que na prática a gente sabe que não funciona. O que realmente interessa, ilustre diretor, é a agenda positiva. Você definiu muito bem. A gente tem que ser positivo. Agenda positiva. Ou seja, o que realmente interessa. Exatamente. De que maneira que o transporte coletivo pode prestar um serviço cada vez melhor, de tal forma que aquele cidadão que utiliza o seu carro diariamente, de maneira individual, possa começar a optar pelo transporte coletivo. Exatamente. Uma vez que lhe permitirá o deslocamento em menos tempo, por um valor menor, com conforto e segurança. Exatamente. E isso significa interferência no nosso atual cenário, que eu sempre digo, de imobilidade. Então, a agenda positiva é que sempre tem que ser privilegiada. A negativa deixa para a turma do mimimi, para a turma que gosta das colunas de fofocas, de intrigas. Eu acho que, melhor, entendo, até porque quem acha tem que entregar, mas que o que realmente deve ser privilegiado são os interesses, sobretudo, dos usuários de transporte coletivo. Vamos pensar grande essa cidade, vamos fazer com que essa cidade realmente cresça, vamos criar corredores, vamos criar preferência para o transporte coletivo.
que é o que tem que ser. Aliás, está previsto na lei orgânica. Isso. Exato. Eu estou falando com base na lei orgânica. Tenho orgulho de ter participado de diversas audiências públicas da lei orgânica e tem trechos lá que eu me lembro que eu sugeri e que foram incorporados, especialmente no que tange a se dar prioridade ao transporte coletivo. Já estamos encerrando? Já estamos nos acréscimos. Então, antes de ir para os pênaltis, agradeço mais uma vez o espaço e se você quiser fazer um terceiro programa, um quarto, estou à disposição. Não, certamente acontecerá, mas entendo que o marco será a licitação. Sim. Correto? Porque aí já se tem uma outra conotação jurídica, né, com um cenário que vai determinar novas diretrizes. E aí caberá, evidentemente, ouvir a empresa numa outra oportunidade para daí começar a projetar a próxima década de prestação de serviço no transporte coletivo. Então, embora não haja data, mas já fica agendado, apenas aguardando confirmação. Quando você quiser. Quero agradecer mais uma vez a sua paciência, a sua tolerância, que foi solidário aqui no momento de pânico na TV, mas conseguimos equacionar por conta da nossa brilhante equipe técnica. Você é muito bom, cara. Você é campeão, não obstante estar na liderança do Campeonato Brasileiro por méritos, obviamente. Que Deus e Santa Rita de Cássia, e São Judas Tadeu, que é o santo protetor do nosso convidado e também considerado como santo protetor das causas impossíveis, juntamente com Santa Rita, continue nos abençoando, nos protegendo e, sobretudo, iluminando não só a nossa equipe técnica, que foi absolutamente brilhante para que os trabalhos tivessem continuidade, mas todos aqueles que têm interesse legítimo, honesto e transparente com o bem-estar, com a qualidade de vida em Nova Friburgo, que é o que sempre deve nos unir. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.